vamos dar continuidade às nossas discussões. Na aula passada, quem estava no presencial e quem estava no remoto, nós fizemos uma discussão acerca da economia açucareira. Eu falei para vocês acerca dos motivos da exploração açucareira no Brasil, as características desse sistema e, principalmente, de que forma esse sistema vai ser decisivo na formação da sociedade colonial brasileira. Então, tem algumas características que são específicas da nossa sociedade, uma sociedade patriarcal, uma sociedade elitista, marcada pela imobilidade social, uma sociedade onde nós temos uma estrutura onde a aristocracia e os senhores de engenho estão no topo dessa sociedade açucareira, e você tem um grande número de homens livres, mas sem engenhos, ou pequenos proprietários, ou pessoas que desempenhavam alguma função. E na base dessa pirâmide, a grande quantidade de escravos africanos que nós já discutimos nas aulas anteriores. Falei que no entorno dessa estrutura que vai ser erguida do engenho, que o engenho é, além da unidade de produção, é a formação decisiva para constituir essa sociedade. É no entorno do engenho que surge a casa grande, que é a casa do senhor de engenho, a senzala, a moradia dos escravos e a capela. Então, você tem uma estrutura que vai se organizando em torno dos engenhos. Gente, interessante pensar a expansão da produção açucareira no Brasil. Nós vamos ver na próxima aula, então nessa no finalzinho, a participação dos holandeses e como foi importante esse comércio aqui para Portugal nesse momento. Mas a gente analisando esse comércio triangular, Brasil, Portugal e África, é um comércio que vai dar muito mais lucro para os holandeses no negócio de açúcar. E aí vem a questão da escravidão. Por que escravizar o africano? Porque era altamente lucrativo. Nós já fizemos essa discussão também. Então, fizemos aqui a discussão do engenho como a unidade produtiva. Eu coloquei 2 vídeos para vocês assistirem depois, vídeos de 2, 3 minutos, viu, gente? Está aqui o link para vocês assistirem. A estrutura que estava construída dentro do engenho, desde a forma de plantar, cortar a cana, levar para a moenda, depois levar para as caldeiras, na casa de purgar, toda a estrutura para depois esse açúcar ele ser enviado para a Europa pelos holandeses. Então, vocês vão lembrar que essa participação é decisiva. Humberto, por que os holandeses? Porque são eles que vão financiar a produção açucareira no Brasil. Então, eles têm um monopólio dessa exploração, principalmente do refino, do transporte. Então, o açúcar que saía do Brasil, eles chamavam de pães de açúcar, ainda eram grandes torrões de açúcar que ainda iam ser beneficiados. Então, você tem toda uma estrutura que é construída. Eu vou continuar a partir desse só para unificar as turmas, viu, gente? Qualquer dúvida, vocês me falem para que a gente possa dar continuidade. Então, a mão de obra, como eu disse para vocês, que foi escolhida para ser utilizada no Brasil nesse período, foi a mão de obra africana, e a grande questão é que era altamente lucrativo o tráfico de escravos a partir do século XVI, institucionalizado aí pelos portugueses, que já tinham experiência nesse tipo de mão de obra, principalmente ali na Ilha de Madeira, Cabo Verde, Açores, que eram ilhas colonizadas pelos portugueses. Eles já tinham essa experiência de exploração da mão de obra africana. Gente, muito cuidado, que às vezes as pessoas dizem: olha, Humberto, tem um fato aqui que é importante, lembrar que essa população africana já praticava a escravidão. Eles dominavam outros povos e iam escravizando, sim, mas aí é uma outra estrutura. E quando o português chega, ele desestrutura todo o funcionamento dessas sociedades, principalmente que eram baseadas em estruturas extremamente tradicionais.
Então, é uma introdução de uma nova forma de explorar, agora visando o lucro e não mais visando derrotar um inimigo comum ou um inimigo mais forte que existia. Era muito mais nessa perspectiva já econômica. Então, falei para vocês também os navios negreiros, né? Nós já fizemos essa discussão anterior, quando eu falei da questão das contribuições da população africana para a formação da sociedade brasileira, vinham nos navios. As viagens elas tinham uma variedade assim muito grande de tempo, poderia ser 30 dias, mas poderia ser 3 meses também, dependia muito de qual localidade esses grupos africanos estavam sendo trazidos para o Brasil. Então, os navios negreiros também são chamados de navios tumbeiros, pela grande quantidade de mortandade de escravos que você tinha na travessia. Então, só lembrando, você tinha um navio com 200 escravos, se morressem 100, mesmo assim, esses donos de escravos, essas pessoas que contratavam, ainda tinham um lucro altíssimo, porque era vendido por um preço exorbitante. Então, você tem aqui os bantus e sudaneses, foram os dois principais grupos trazidos para o Brasil durante o período colonial. Estima-se, gente, que foram mais de 4 milhões de africanos trazidos só para o Brasil, né? Então, até falei para vocês, uma das maiores diásporas da história, né, de migração forçada de uma população foi esse período colonial brasileiro. Algumas questões importantes, gente, algumas alegações que os portugueses vão destacar como sendo elementos que contribuíram para a substituição da população indígena pela população negra em termos de trabalho, né? É claro, gente, que essas alegações eram muito mais para trazer uma justificativa, mas a grande questão que vocês têm que lembrar é que a motivação aqui é a motivação econômica. Como eu falei para vocês, era altamente lucrativo esse comércio de escravos. Mas aí o que é que eles diziam? Eles diziam assim, ó, o índio ele é fujão, ele conhece o território, ele foge facilmente. O índio ele é indolente, é preguiçoso, não quer trabalhar, só quer saber de brincar, de dormir de rede, de banhar no rio. Aí eles dizem, olha, o índio ele não tem essa ambição de produzir para acumular. Então, gente, são alegações assim totalmente sem sentido, até porque a mão de obra desses indígenas vivia em comunhão com a natureza, só retirava da natureza aquilo que fosse necessário para a sua sobrevivência. Não tinha essa característica de acumulação vinculada a um sistema mercantilista como os portugueses tinham aqui no Brasil. E aí eles diziam, olha, a mão de obra africana eles são mais fortes, eles são mais resistentes, eles não conhecem o território. Então, eu até falei para vocês que uma das artimanhas era trazer uma série de grupos africanos de várias localidades diferentes. Era uma forma de misturar essa população para que ela, de certa forma, não criasse uma unidade e se rebelasse contra esses senhores de engenho. Então, algumas atividades que nós temos aqui, com a participação da população africana, é a economia açucareira, a mineração e o café. A economia cafeeira são as 3 principais atividades onde nós temos a exploração da mão de obra africana no Brasil. Gente, só um lembrete. Humberto, aqui automaticamente se substitui o indígena pelo africano. Não vai continuar, não, isso vai continuar. Nós vamos ter um determinado momento nas invasões, por exemplo, holandesas, quando os holandeses passam a dominar várias regiões de comércio de escravos no Nordeste, vai começar um processo de transição aí, onde os bandeirantes eles vão atuar atacando os chamados aldeamentos, os aldeamentos indígenas, para tentar suprir essa necessidade de mão de obra. E é até por conta disso que as missões jesuítas elas entram em decadência por conta dos ataques constantes que os bandeirantes faziam na perspectiva do apresamento da mão de obra indígena
dentro desse contexto. Nós também vamos discutir a participação dos bandeirantes durante o período colonial. Então, como eu falei para vocês, os navios tumbeiros, por conta da grande quantidade de pessoas que morriam na travessia, e aí uma pintura do Rugendas, né? O Rugendas, gente, juntamente com Debré, foram os dois grandes pintores da missão artística francesa, que vão retratar, assim, de forma bastante realista, a estrutura da sociedade colonial, principalmente em relação à população africana sendo escravizada aqui no Brasil, né? Então, o olhar estrangeiro, eles estão aqui no Brasil na missão artística e estão retratando aí essa população escravizada, né? Gente, tem uma teoria que nós vamos até falar mais um pouquinho à frente. Existem várias dimensões da questão da escravidão. E essa ideia da coisificação do africano é uma das teorias. Então, o que é a coisificação do africano? É o africano se tornando uma coisa, um objeto. Eles eram chamados de peças. Gente, toda vez que vinham os escravos para o Brasil, nos portos, geralmente eles faziam uma revista, uma análise, olhavam a gengiva, a boca, para ver se estava tudo certo, os dentes, né? Olhavam os dentes, porque era muito comum, ao longo dessas viagens, eles contraírem uma doença chamada de escorbuto. O escorbuto era uma doença que acometia a gengiva, apodrecia a gengiva e os dentes caíam. Isso fazia com que essa pessoa não tivesse condições de se alimentar direito e terminava vindo a óbito, né? Isso também é fruto de quê? De você passar grande tempo bebendo água salobra e comendo farelo de trigo nas viagens, fora água contaminada, né, por ratos e tudo. Então, tinha toda uma situação que fazia uma grande quantidade de mortos nessa travessia. Gente, só lembrando aqui, o mercado do Valongo, hoje ele é patrimônio histórico, né? No Rio de Janeiro, dentro uma das principais portas de entrada dos escravos no Brasil. Foi descoberto lá pertinho do mercado do Valongo um grande cemitério onde esses escravos que vinham já doentes, muito doentes, eram sacrificados e eram jogados, né? Foi encontrado debaixo de uma igreja. Depois eu vou procurar essa matéria para mostrar para vocês, né? E era uma das principais portas de entrada. Esses escravos eles eram classificados de acordo com suas habilidades, como nós já falamos anteriormente, o escravo de ganho, que era aquele escravo habilidoso, ele tinha um preço maior. Ele é mais valioso, vamos dizer assim, né? Então, eu trouxe aqui só a título de comparação, você tem aqui um conto de réis, dava para você comprar 10 escravos normais, sem nenhuma habilidade, ou apenas 5 escravos, ou mesmo aqui dava para você comprar uma casa pequena no Rio de Janeiro, aí no início do século XIX, só para vocês terem uma ideia. Então, quanto mais escravos você tem, mais importante você é nessa sociedade, e você tem um status social, né? Porque você é um senhor de escravos. É muito interessante a gente observar essas questões. Então, os escravos de ganho, como eu falei para vocês, se eles tivessem alguma habilidade, eles poderiam até acumular rendimentos, gente. Parte do que ele vendia ficava para ele para futuramente comprar a sua alforria. Então, aqui nós temos uma obra do Jean-Baptiste Debré, Os Vendedores de Capim e Leite, né? Falando um pouquinho dos escravos de ganho. Gente, lembrar que os escravos eles estavam inseridos nas mais diversas atividades. Aqui são os chamados negros cargueiros, aqueles que eram responsáveis por retirar das propriedades reais, ó, aqui você tem nessa obra um PR aqui, ó, nesse barril, propriedade real, é onde eles tiravam os excrementos e tudo e jogavam, por exemplo, no mar, na Baía da Guanabara, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Os negros cargueiros. Então, gente, uma coisa importante lembrar às vezes as pessoas pensam que um escravo doméstico ele estava livre, digamos aqui, das questões mais ferrenhas ligadas à escravidão.
Isso é uma grande ilusão, gente. Escravo é escravo. Às vezes, até a questão de ser mestiço ou não, né, se ele fosse mulato, filho de um branco com uma escrava, às vezes o senhor de escravos poderia contratar essa pessoa para ser uma espécie de capitão do mato, uma pessoa que iria fiscalizar os outros escravos e até mesmo castigar, né? Porque o mulato vem de mula. O que é a mula, gente? É o ser híbrido, né? Que é resultado do cruzamento do burro com a égua, não é isso? Ou é do cavalo com a jumenta, aí sai a mula, que é o elemento híbrido que não pode se reproduzir. Na questão da biologia, é visto como um ser inferior. Então, o mulato seria esse ser inferior, resultado aqui da miscigenação entre o branco e o negro, que vem de mula. Então, você tem aqui a tela do Jean-Baptiste Debré, o retorno de um grande proprietário ao Brasil, mostrando os escravos carregando esse proprietário aqui de escravos, uma criança possivelmente. Existiam crianças também, gente. Depois nós vamos perceber que quando o tráfico negreiro ele começar a ser bloqueado a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, vai se incentivar que os escravos se reproduzam entre si para que aumente a questão da escravaria no Brasil, né? Era muito comum isso também a partir de 1850. E no espaço privado, como eu disse para vocês, é uma relação de dominação também. Outra pintura do Debré, um jantar brasileiro. Vejo um homem branco aqui se alimentando, a mulher branca provavelmente dando restos de comida, duas crianças aqui negras, descalças, né? Outra pessoa negra que abanando, outro aqui só observando, ficando aqui à espera de algum mandato, e aqui na cozinha, também novamente, uma mulher negra, africana, esperando aqui os mandatos também sem poder se alimentar, né? Então, tanto no espaço privado quanto no espaço público, a situação dos escravos era uma situação de opressão, viu, gente? De violência. Às vezes as pessoas pensam, porque esses escravos que eram de dentro de casa, eles não sofriam castigos corporais, sofriam, viu, gente? Sofriam. Escravidão é escravidão. Às vezes você tem uma relação de mais proximidade entre a ama de leite e o filho do homem branco por conta da amamentação, mas isso mesmo assim não diminui a condição de escravo, não. Então, os castigos corporais, físicos, eram muito comuns também, geralmente em praça pública. Os escravos eles eram chicoteados, açoitados. Aqui você tem outra obra do Debré, né? Escravo sendo açoitado numa espécie de pelourinho no meio da praça e vários outros escravos observando. Era muito comum, gente, salgar o local onde batia o açoite, né? Então, o açoite, ele batia, cortava a pele e depois eles salgavam para cicatrizar mais rápido. Tem várias imagens na internet, eu não coloquei porque é muito forte, mas vocês podem pesquisar de escravos que foram castigados e que tinham várias cicatrizes nas costas por conta disso. E não só cicatrizes nas costas, gente, até mesmo marcas que esses senhores de escravos faziam para que, como uma forma de um castigo, ou também como uma forma de localizar mais fácil esse escravo, né? Ele fugia, aí pegava um ferro em brasa, com um F, marcava ele, como se marca um boi, um bicho, um animal, ou mesmo pegava, cortava um pedaço da orelha, cortava o tendão de Aquiles no pé para que ele não pudesse correr, né? Então, tem uma série de questões, dedos do pé eram amputados, então, uma série de castigos corporais que eram feitos. Então, como eu disse para vocês, aqui algumas ferramentas, nessa madeira com esses furos que está aqui do lado da direita, abaixo, é onde os escravos ficavam presos pelos pés e pelas mãos, né? Era uma forma também de castigar esses escravos. E aqui a gargalheira. O que era a gargalheira, gente? A gargalheira era
uma espécie de mini máscara que era colocado no escravo para que ele não se alimentasse das comidas do branco, né? Era muito comum esse escravo se alimentar de comidas do branco, escondido, e aí eles colocavam a gargalheira ou até máscara de ferro como uma forma de punição, né? Deixava ele amarrado e ele só recebia o alimento e a água em determinados horários a partir de um capataz que era, digamos, ligado ao senhor de escravos. Então, você tem vários instrumentos aqui para retirar dentes, algemas, né? É uma espécie de palmatória, muitos objetos aqui que eram utilizados como forma aqui o açoite, de forma de punição para esses escravos que resistiam, gente. É uma das grandes questões. Os escravos no período colonial eles resistiam bravamente a essa questão da escravidão no Brasil. É um erro a gente pensar que eles não resistiam, eles resistiam. Existiam múltiplas formas de resistência, desde o aborto, onde as escravas tomavam beberagens, que nós chamamos, né? Eles pegavam ervas, misturavam essas ervas, e a partir da ação dessas ervas, eram ervas que provocavam, por exemplo, o aborto, né? Escravas que haviam sido estupradas pelos senhores de engenho, e eles terminavam fazendo esse tipo de prática. Ou mesmo escravos que não sabiam nem nadar, se jogavam nos rios, era muito comum isso, se enforcavam. Então, tinham várias formas de, digamos assim, de resistência, além também das fugas, né, para os quilombos, da resistência de matar senhores de engenho, também você tem relatos disso durante o período colonial, e também, gente, até de duros castigos corporais feitos pelas mulheres dos senhores de engenho. Elas sabiam das traições, sabiam que o senhor de engenho tinha uma determinada escrava predileta lá na senzala, e aí, quando esse senhor de escravos se ausentava, os castigos físicos, amputações de membros, eram as coisas mais terríveis, né? Marcações, tentar desfigurar o rosto para que a pessoa não se tornasse mais atraente para o senhor de escravos. Então, existia isso também durante o período colonial. A capoeira é um elemento também de resistência cultural. Somente, gente, no período varguista é que a capoeira vai passar a ser aceita no Brasil e vai ser considerada uma manifestação cultural brasileira. Até então, era muita repressão aos negros, que eram chamados negros capoeiras. Na revolta da vacina, por exemplo, né? Você tem a participação de negros capoeiras e eles eram enquadrados dentro da lei, eram presos, né? Se eles fizessem, digamos, o jogo da capoeira em espaço público, eles poderiam ser duramente punidos também, já depois do período da escravidão no Brasil. Aqui, gente, eu trouxe esse anúncio de jornal, mais para vocês terem uma ideia da questão das perseguições, porque uma das formas de resistência era fugir desses senhores de escravos. E aí, o que é que eles faziam? Eles procuravam jornais, faziam os anúncios nos jornais dos escravos fugitivos. E aqui ele colocava, procura-se, né? O crioulo fugido, ele anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854, escravo crioulo de nome Fortunato. Olha, ó, vejam só as características físicas, gente, que é tudo uma forma de você encontrar mais facilmente esse escravo. De 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, com pouca ou nenhuma barba, baixo, reforçado, cara baixinho, todo forte, picado de bexigas. Picado de bexigas, gente, é as marcas da varíola que ficou no corpo dele, ó, que teve há poucos anos, é muito pachola, muito invocado, mal encarado, fala apressado, com a boca cheia, olhando para o chão. Costuma, às vezes, andar calçado, intitulando-se Porro, e dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Gente, andar calçado
era um privilégio, era característica de homem livre. Então, ele se disfarçava aqui, se calçava e dizia que era livre, né? Então, era uma forma de você também tentar escapar das perseguições. As amas de leite, gente, uma característica muito importante acerca das amas de leite. Até o século XIX era muito comum no Brasil as mulheres negras amamentarem os filhos das mulheres brancas, né? Isso porque demandava tempo, paciência, relação de carinho que nem sempre existia entre essa mãe e essa criança, e isso ficava a cargo das amas de leite. O Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, ele traz uma série de características falando dessa relação entre as amas de leite e esses meninos brancos, né? Gente, é uma visão. Gilberto Freire, quando ele lança Casa Grande Senzala, ali na década de 30, já do século XX, é o olhar do homem branco olhando para essa sociedade que está mudando, e esse senhor de engenho, esse senhor de escravos, ele já não tem o mesmo poder. E aí ele está olhando para essa sociedade e começa a falar sobre ela. Então, o Casa Grande Senzala é um livro excelente, gente, 600 e tantas páginas, viu? Mas você lê rapidinho e você descobre muitas coisas aí sobre o período colonial e a questão da escravidão. Então, essa relação, ele vai dizer até o seguinte, tem um trecho no nosso livro que vai dizer que essa relação entre a ama de leite e essa criança branca vai trazer uma suavização das palavras, as palavras elas vão começar a ser utilizadas no diminutivo, né? Isso por conta dessa relação da mama de leite com a criança branca, né? Então vai trazer uma suavização, digamos, da linguagem, né? Com o uso de diminutivos, Antônio, Toinha, viu, Toinha, neném. Então são todas expressões que são vindas dessas relações aqui que foram construídas. Mas o Gilberto Freire ele tem uma visão preconceituosa, gente. Ele fala um pouco da questão da importância da cultura negra para a cultura branca, tira um pouco uma visão racista, mas a visão dele é uma visão de elogio da cultura portuguesa, como a cultura portuguesa sendo a decisiva para a formação da cultura brasileira, né? O que há de novidade é que ele traz os elementos da cultura negra, da cultura indígena, da cultura europeia, mistura esses elementos e cria uma teoria, uma espécie de democracia racial brasileira, né? Onde esses três grupos, essas três matrizes, cada um colaborou um pouquinho para formar o povo brasileiro. Só que, na visão dele, os portugueses seriam dominantes, vamos dizer assim, são os mais importantes. A partir do século XIX, a visão acerca das amas de leite ela se modifica, gente. Começam as teorias raciais na Europa e começa a se discutir a teoria da degenerescência. O que seria isso, gente? Que os povos miscigenados, povos misturados, seriam povos inferiores aos outros povos. O que é que significa isso? Lá na Europa começa a se discutir, nos Estados Unidos, que os povos que são misturados, miscigenados, cria uma cultura fraca, cria povos que são fracos, principalmente povos degenerados geneticamente, né? Uma espécie de degeneração. Então, eles começam nessa perspectiva. Então, o povo brasileiro, por ser um povo muito misturado, era um povo, digamos, ligado ao fracasso, um povo que não teria sucesso nenhum por conta da miscigenação. Então, a miscigenação seria algo ruim para os povos. Então, a partir do século XIX, as amas de leite elas começam a perder essa função, porque começa a perceber que você se amamentando na mulher negra, você pode ser contaminado pelas doenças que ela possuir. Então, começa uma discussão muito grande, essas teorias raciais, elas chegam no Brasil de uma forma muito intensa, que são as teorias, gente, que vão justificar, por exemplo, o neocolonialismo do século XIX, né? Que o europeu branco ele é superior aos outros grupos sociais em vários locais do mundo, né? Vai justificar o processo de colonização europeia
sobre o continente africano e asiático no século XIX. Eu trouxe aqui, gente, só um trecho, tem vários livros que trabalham essa perspectiva, e lá no Casa Grande Senzala eu trouxe essa imagem, essa citação, que é uma citação do Gilberto Freire, que ele diz assim, ó, na Casa Grande, conforme assinala Gilberto Freire, logo que a criança começava a andar, os pais davam-lhe por companheiro um molequinho, o escravinho. Era um camarada de brinquedos que desde cedo aprendia a obedecer ao branco. Olha aí, gente, ele servindo como uma espécie de cavalo, né? O companheirinho aí, que deveria brincar com a criança branca. Então, Gilberto Freire assinala muito bem essas relações sociais existentes entre brancos e negros no Brasil colônia. Gente, como eu falei para vocês, as interpretações acerca da escravidão, elas foram se modificando ao longo do tempo. Então, hoje nós temos várias visões acerca da escravidão, para além dos grupos étnicos, do tráfico internacional de escravos e também a continuidade histórica da escravidão em determinadas localidades do Brasil, mas essa história ela é fruto de transformações, principalmente na historiografia, na escrita da história. Então, o padre Antonil, ele foi um dos primeiros a falar sobre os escravos. E ele dizia, olha, os escravos eles são essenciais no Brasil, eles são as mãos e os pés do senhor de engenho. Ou seja, se não tiver escravo, não tem economia açucareira, porque tudo depende da escravidão. O Gilberto Freire, como eu falei para vocês, ele fala da influência dos escravos na formação do povo brasileiro e traz essa teoria que terminou sendo consolidada como se fosse um mito, viu, gente? Um grande mito, né? O mito da democracia racial, da junção, da miscigenação, que o povo brasileiro é um povo feliz, que é um povo miscigenado, onde cada um contribuiu com uma parte, né? Para formar essa sociedade brasileira extremamente democrática, essa democracia racial que nós temos. Então, Gilberto Freire foi um dos que contribuiu muito, isso já nos anos 30. Depois nós temos a Escola Paulista de Sociologia, que critica o Gilberto Freire e diz o seguinte, olha, o escravo aqui, ele era um bem, era uma coisa, e ele era ligado ao lucro. Então, não tem essa ideia de castigar menos um escravo, não, porque existe a questão do lucro, é até uma das grandes contradições, viu, gente? Já o Sidney Chaloub, a partir dos anos 80, historiador, ele já diz, olha, os escravos eles são coisificados, eles são um bem, eles são um objeto, uma coisa. Porém, eles não eram passivos, eles resistiam. Então, gente, isso que eu estou trabalhando com vocês, da resistência dessa população africana no processo de escravidão, nem sempre foi assim, não. Ao longo da história, essa visão ela foi sendo modificada para a gente chegar até numa discussão hoje acerca da permanência histórica do trabalho escravo no Brasil. Vocês viram aquela história daquela mulher que colocou a empregada doméstica para passear com o cachorro, o filho dela ficou na casa, ela não teve paciência lá com o menino caiu e despencou lá do prédio, né? Agora que ela está sendo julgada há um tempão já, esse caso, né, gente? Então, tem uma série de questões aí muito sérias por trás desses aspectos de continuidade e permanência histórica. Então, povo de Deus, para a gente fechar aqui a questão da escravidão, lembrar que uma das formas de resistência eram as fugas, né? As fugas das pessoas para os quilombos, né? Então, os quilombos eram uma alternativa para esses escravos, para formarem locais onde eles poderiam se refugiar e, digamos assim, resistir a esse processo de escravidão. Até hoje nós temos quilombos, gente, ou sociedades quilombolas, remanescentes dos quilombos. No Piauí nós temos vários quilombos, o mais conhecido é o do Mimbó, ali pertinho de Amarante, né? Uma comunidade quilombola. Então foram refúgios
desses negros escravizados que fugiam, né? Então, o Quilombo de Palmares, localizado aí entre Alagoas e Pernambuco, ele era o mais famoso, era o mais conhecido, principalmente por conta da sua localização, era mais difícil chegar lá e os escravos tinham um processo de resistência muito grande nessa região da Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco. Então, os quilombos eram aldeias, geralmente de difícil acesso. Gente, lá no Mimbó tem uma área que é uma montanha assim, gigantesca, e tem uma trilhazinha bem no pé da montanha onde as pessoas descem para cavernas que os escravizados, os africanos se escondiam, né? Para não serem presos, para não serem capturados pelos capitães do mato, né? Então, aqui uma reconstituição de moradias aí, veja que tem até uma semelhança com as ocas indígenas, né? O quilombo de Palmares era o mais conhecido, chegou a ter cerca de 30 mil quilombolas na sua região. Gente, o quilombo de Palmares ele era chefiado por um escravo chamado, ex-escravo chamado Zumbi, o Zumbi dos Palmares, e ele era, digamos aqui, o grande líder dessa resistência escrava no Brasil, né? Hoje, quando se fala de escravidão no Brasil, Zumbi, sem dúvida nenhuma, foi o grande líder dessa resistência. Então, o Quilombo de Palmares, gente, ele foi destruído por alguém que é muito conhecido nosso, da nossa história, né? O Domingos Jorge Velho. Vocês vão lembrar na nossa história, Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense, né? Está no hino do Piauí, na aventura de dois bandeirantes, eles vindo para o Piauí para fazer a limpeza do território com a matança dos grupos indígenas. E foi ele o responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares. Temos aqui o Zumbi foi morto em 20 de novembro e esse dia terminou sendo consagrado como o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, os quilombos, como eu falei para vocês, tem uma característica interessante, gente. Ó, o quilombo, ele também tinha pessoas indígenas, brancos pobres, aventureiros, desertores e tinha os descendentes dos africanos de resistência. Então, povo de Deus, essa é a nossa discussão. As economias menores ou secundárias que nós temos no Brasil colonial, a economia de maior destaque depois da economia açucareira é a economia da pecuária. E aí você tem uma pecuária, gente, onde o gado ele serve para tudo, né? Você serve desde o chifre do gado até o couro, a carne, tudo serve, né? Então, o gado era uma economia complementar. Portugal chegou a criar leis, gente, afastando esse gado da região litorânea como uma forma de ampliar as áreas de canaviais. Uma questão interessante sobre a pecuária é porque ela era importante, porque o gado ele funcionava como força motriz, né, como transporte, alimento, couro, calçado, uma série de elementos, esses animais eram utilizados. Os primeiros bois trazidos para o Brasil, gente, foi ainda lá no período das expedições. Nós trabalhamos, né? Martim Afonso de Souza, Tomé de Souza, os primeiros ali governadores gerais foram os primeiros a trazerem gado para o Brasil. E aí a grande questão que a gente deve lembrar é que também o Nordeste ele vai se destacar na grande quantidade de gado no Brasil e você tem uma pecuária que se diferencia a que nós temos no Sul da questão do Nordeste. Então, no Nordeste, você tem uma pecuária, digamos assim, mais extensiva, onde o gado é criado solto, tem maiores cuidados, onde você tem um vaqueiro que vai cuidando ali do gado, a cada 4 crias, uma fica para o vaqueiro, e termina trazendo até uma possibilidade de mobilidade social com esse vaqueiro. Quem era o vaqueiro? Geralmente era um mestiço, que conhecia a região. Então, o gado, ele foi muito importante, gente, mas como ele vai se afastando da região litorânea e vai migrando principalmente para o Nordeste, nas proximidades, por exemplo, do São Francisco,
Na região mineradora, por exemplo, era muito raro você comer carne de gado, né? Se hoje a carne está muito cara, imagine nas regiões da mineração. Isso também era muito raro e era muito caro o preço da carne de gado, né? Então, você tem essa característica. Então, gente, a pecuária é uma economia importante, principalmente para o Nordeste, para a nossa formação aqui, sem dúvida nenhuma, foi uma das características de ocupação do território, né? Eram chamados currais, no Nordeste eram chamados currais. O Rio São Francisco era chamado de Rio dos Currais. Até a nossa colonização, gente, existem várias discussões da nossa formação territorial do estado do Piauí, que nós temos essa aparênciazinha de um saco de batata aí, onde a boca está meio fechada, por conta que nossa formação começou pelo interior e não pelo litoral. Por isso que o nosso litoral ficou menor em relação a outros estados brasileiros. Então, a pecuária é uma das atividades importantes aqui, é vista como atividade secundária, ligada à produção açucareira e depois à mineração, e aí nós temos outras economias que vão ser utilizadas aqui no Brasil. Além da criação do gado, você tem, por exemplo, a questão relacionada ao algodão. O algodão vai se desenvolver principalmente, gente, no Maranhão, no Pará, são as regiões onde você vai ter uma produção algodoeira muito grande, e também vai ser importante na questão da fabricação de roupas, por exemplo, né? E você tem as chamadas drogas do sertão, localizadas principalmente na região amazônica, onde você tem o cravo, a canela, o cacau, o gengibre, a baunilha. São todos elementos importantes que foram muito utilizados, que tinham um valor grande, gente. Eram produtos raros. Lembra das especiarias? Se assemelha às especiarias. E também o tabaco, né, que era utilizado principalmente na troca por escravos. Era uma das formas também de você negociar escravos, era utilizando a produção do tabaco, do fumo, né, que era muito comum dentro do Brasil colônia. Então, essas são outras economias, lembrar que elas são economias secundárias que estão articuladas aí a uma economia maior, que é a economia açucareira, que é a economia da cana-de-açúcar, que é a mais importante durante esse período. Gente, a economia açucareira ela fica como economia hegemônica até a expulsão dos holandeses. Depois da expulsão dos holandeses, a partir de 1654, essa economia ela começa a entrar em decadência. E é justamente o que a gente vai discutir na próxima aula, são as invasões estrangeiras no Brasil colonial. Nós vamos discutir aqui a presença dos franceses, a presença dos holandeses, essas intervenções, os aspectos culturais e onde é que eles estão chegando no Brasil. Fique pouquinho, são 8 slides só para a gente discutir isso e a gente fechar na próxima aula, fazer uma parte de algumas questões de exercício e aí vendo contra turno aí um Kahoot, certinho? Gente, próxima aula a gente discute aqui as presenças estrangeiras no Brasil colônia. É um conteúdo muito fácil, muito bacana, viu, gente? De fácil leitura, você tem muitas informações sobre esse conteúdo, e é um conteúdo também que é muito explorado. Gente, vocês não me avisam, tem tanta coisa legal aqui no chat. Essas ideias mesmo, viu, de Charles Darwin, que vai ser, digamos, trazida para a questão social, viu, Cristina? Muito bacana. Essa ideia do índio preguiçoso foi só uma justificativa aí para classificar. Gente, até hoje a gente ainda tem um pouco desse ranço, né? De pensar os indígenas como uma população preguiçosa, viu? Deixa eu ver aqui, a mulher... Não. Sim, gente, até hoje a gente tem situações análogas à situação da escravidão no Brasil, né? Quantas e quantas famílias não tem uma pessoa trabalhando ou que traz do interior, que fica a vida toda trabalhando para essa pessoa, e diz, mesmo que seja da família, né? Só que não é, né, gente? E fora a continuidade dos preconceitos nas frases que a gente fala,
cotidianamente, né, que ainda está muito vivo dentro da história do Brasil essas questões. A gente até discutiu, né, gente? A lei de cotas no Brasil não é um favor, não é um favor, gente, é um reconhecimento de uma dívida histórica no nosso país. Povo de Deus, próxima aula a gente continua a nossa discussão. Eu vou falar um pouquinho da presença dos estrangeiros e a gente segue aí para um Kahoot antes do nosso simulado. Leia o capítulo, gente. Eu trouxe uma série de indicações para vocês lá no roteiro da aula. Dá uma olhada no roteiro, na agenda. Povo de Deus, um grande abraço. Tudo de bom para vocês.